Se nós tivemos os gaúchos, então, formando a coluna gaúcha, que era a ideia de percorrer os interiores do Brasil e chamar adeptos, né? A gente vai ter também a formação da coluna Prestes. Em 1925, então, esses tenentes gaúchos se juntam aos tenentes paulistas, aqueles que fizeram a Revolução Paulista. E eles vão fazer, então, uma coluna móvel contra o governo federal. Ou seja, eles vão pegar um grupo de pessoas, um grupo de tenentes, e vão percorrer o Brasil, tá? Como eu já disse, com o objetivo de buscar aliados contra o governo. Quem vai ser um desses principais líderes? Luiz Carlos Prestes. Por isso a gente vai chamar essa coluna. Depois ela vai ficar conhecida como coluna Prestes. Então é essa pessoa aqui, e também vai ter o Miguel Costa, que também foi um dos líderes da Revolução Paulista. Então os dois vão ser os líderes desse primeiro movimento que vai percorrer os interiores do Brasil. Então aqui, para vocês terem uma ideia, aqui nós estamos falando das capitais, certo? Percebam que eles não percorrem as capitais, tá? Ó, eles vão por todo o interior aqui, ó. Aqui em Santa Catarina, eles vão passar bem por esse interior aqui, ó, onde tem os triângulozinhos, aonde aconteceram batalhas. Mas olha só, aqui no caso acontece a Marcha Paulista, né? Então um outro grupo, então por isso eles chegam à capital. Mas no restante, o objetivo é ir ao interior do Brasil, ir a lugares que normalmente não se vai. Então aqui é a marcha da coluna Prestes. Ela vai percorrer cerca de 24 mil quilômetros pelo Brasil entre 25 e 27. E ela vai chegar então a ter 1.500 a 2.000 pessoas entre civis e militares participando. Em cada lugar que eles iam, eles também conseguiam adeptos, tá? A coluna em si chegou a 1.000 e poucas pessoas. E durante essas... Vou voltar aqui. E durante essas marchas, né? Durante esse caminhar, houveram batalhas, tá? Então aqui ocorreram batalhas e a grande maioria foi vencida, então, pelos tenentes da coluna Prestes. Mesmo invicta, a coluna não vai cumprir seu objetivo, tá? Em fevereiro de 27, a coluna vai se dissolver e os principais líderes vão se exilar na Bolívia, porque eles ficam então com medo de uma repressão do governo. Tá? Então a gente vai ter, nesse contexto da década de 20, a formação da coluna Prestes, certo? Também entender o Brasil dentro de uma chamada agitação cultural, vocês devem ter visto em arte, então a chamada Semana de Arte Moderna de 1922. E é nesse momento que a gente vai ter então a arte sendo utilizada como dentro do Brasil, né, como uma maneira de questionar o governo, questionar a sociedade. A gente vai ter então nomes como Anita Malfatti, tá? Ela vai trazer dentro das suas pinturas o modernismo, tá? E a Anita Malfatti, todo esse movimento de 1922, vai procurar trazer as raízes e as culturas brasileiras, tá? Então a gente vai ter a chamada Semana de Arte Moderna de 1922, que vai acontecer durante o centenário da independência do Brasil, ou seja, 100 anos quando ocorreu a independência do Brasil. Então eles vão fazer um evento no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, e ali vão ter diversas atividades, todas tinham a temática nacional, então a gente vai ter alguns grandes nomes surgindo, tá? A gente tem na literatura e na poesia, então, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Graça Aranha. Na música a gente tem nomes como Heitor Villa-Lobos, na pintura, como eu já falei, Anita Malfatti, de Cavalcante, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral. A reação do público não vai ser das melhores, porque alguns não vão entender as críticas que são feitas dentro dessa proposta da Semana de Arte Moderna. E alguns vão, inclusive, receber vaias, enfim. A Semana de Arte Moderna é muito importante para entender as mudanças culturais que ocorrem no Brasil na década de 20. E daí a gente vai ter a chamada Revolução de 30. Então, por causa da crise de 29, tá? O Brasil, no ano de 1929, vai também passar por uma crise econômica. O mundo inteiro passou, o Brasil nem ser diferente. O movimento dos tenentes vai fazer com que as pessoas passem, então, a questionar
a construção política do Brasil, tá? Então, aquela ideia de São Paulo num ano, Minas Gerais no outro, vai acabar, vai se romper. E a gente vai ter, então, em 1929, a aliança entre São Paulo e Minas Gerais sendo rompida de vez, cada um indo para um lado. Mas isso eu continuo na próxima aula.